dia que se fez carne e entre nós habitou. Esse Deus que criou esse imenso jardim, Ele é o Redentor, o princípio e o fim. Aleluia! Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Tu és o oleiro, oh meu bom Senhor. Eu sendo de barro, tu és construtor. Tu podes quebrar-me, também construir. Oh, faz-me um vaso para a ti eu servir. Os talentos que me entregaste, sei que não devo enterrar. Sei que não me sabe, cantando quero trabalhar. Tu és o oleiro, oh meu bom Senhor. Eu sendo de barro, tu és construtor. Tu pode quebrar-me, também construir. Oh, faz-me um vaso para a ti eu servir. Oh, faz-me um vaso para a ti eu servir. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, e veio o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto me amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, nem ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto me amou. O amor revelado pra perdoar pecado, Deus manifestou. No alto da cruz já raiou a luz para me iluminar. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, nem ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto me amou. Foi a cruz a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás o perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, nem ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto me amou. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Jesus, louvado é o nome do Senhor. Na minha angústia eu procuro enxergar, procuro só olhar
Glória a Deus, glória ao Senhor. Aleluia. O mundo é muito belo e farto de ilusão, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu e vejo uma luz, proponho então a mim olhar só pra Jesus. Boa noite, Marcileia. Pai do Senhor, minha amada. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Boa noite, Marcileia Jordão. Seja bem-vinda, amada. Jesus abençoe. E não olhar atrás. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Louvado é o nome do Senhor Deus. O que passou, passou. De Cristo agora eu sou. Ele é meu grande amigo e dele também sou. Sua graça redimiu o pobre pecador. Pra mim o céu se abriu. Dou glória ao Salvador. Somente olhar a Ti, Senhor. Pai do Senhor, pastor Antônio Ibrahim. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar, Senhor, e não olhar atrás. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Nosso Deus, Ele é fiel. Glória a Jesus. Somente olhar para o Senhor, porque o Senhor é o Deus da glória. Aleluia. Glória a Jesus. Eu procuro a me chegar. Boa noite, Luziete Serafim. Passe do meu Deus. Quando as lutas vêm, procura a minha paz. Não responda assim, somente olhar a Ti. Somente olhar a Ti, Senhor. Senhor, somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nosso Deus fiel, Deus justo e verdadeiro. Muito belo, farto de ilusão. Ele se traduz. Eu olho para o céu e vejo uma luz. Proponho então a mim olhar só para Jesus. Somente olhar a Ti, Senhor. Senhor,
vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor. Boa noite, Sueli. Aleluia, glória seja dada o nome do Senhor. Glória a Deus. O que passou, passou, de Cristo agora eu sou. Ele é meu grande amigo e dele também sou. Sua graça redimiu o pobre pecador. Pra mim o céu se abriu, dou glória ao Salvador. Somente olhar a ti, Senhor, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir seu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, prostrado em teu altar e não olhar atrás. A paz do Senhor, boa noite. Boa noite. Precisamos olhar para Jesus, como diz esse louvor. Eu gosto muito desse louvor. São louvores antigos. Louvores antigos que falam na alma nossa, né? Ela fala no nosso coração. Quando diz que na minha angústia eu procuro a ti chegar. Procuro só olhar a face do meu Deus. A face do meu Deus. Quando as lutas vêm perturbar a minha paz, então respondo assim, somente olhar a ti. Somente olhar para Jesus. E Jeremias, ele olhou para Jesus. Ele olhou para Deus. Jeremias, a Bíblia fala primeiro Jeremias, capítulo 1, quando fala sobre a vocação e a primeira visão de Jeremias. Jeremias, ele foi chamado por Deus. Ele foi escolhido do ventre da sua mãe. Nós fomos também escolhidos por Deus. Por isso que estamos aqui fazendo a obra do Senhor. E o capítulo 1 do versículo 12, 11, 12, em Jeremias, capítulo 1, 11, 12, quando diz, ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, que é que vês? Que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então o Senhor aqui, ele estava falando com Jeremias do seu chamado. O chamado de Jeremias. A visão que Deus deu para Jeremias. Aleluia. A visão, o chamado. Deus também, ele tem um chamado comigo e com você. E ele perguntou, o que vês?
O que é que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo uma amendoeira, Senhor, um pé de amendoeira. O Senhor disse bem. Viste bem. Viste bem. Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Boa noite, Neide. Para cumprir. O Senhor, quando Ele nos faz uma promessa, nós temos que permanecer ali na obediência com Deus, para que Deus venha cumprir aquilo que Ele nos prometeu. E a Bíblia diz que Jeremias, ele sofreu por causa da palavra. E por causa da palavra de Deus, hoje em dia nós estamos vivendo um tempo que não podemos falar tudo, porque as pessoas, elas se inflamam, elas não querem mais ouvir a verdade, elas só querem ouvir aquilo que lhe agrada, E Jeremias, ele foi convocado, ele foi chamado para pregar a verdade, para falar a verdade. O texto diz que após ter a sua mensagem rejeitada pelo rei, porque o rei, ele rejeitou as mensagens de Jeremias, porque Jeremias só dava palavras duras. E Deus, ele usa as pessoas com palavras duras. Às vezes o Senhor está mandando falar a palavra dura, a pessoa, para não magoar, não querer entristecer, o irmão até, não fala, torce a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus tem que pregar o que Deus manda, a verdade. A verdade. Porque a própria palavra do Senhor, ela diz, e a verdade vos libertará. Se você não ouvir a verdade da Bíblia, como você vai ser liberto? É por isso que está do jeito que está hoje as igrejas na terra. De qualquer maneira. O povo quer servir a Deus de qualquer maneira. As pessoas não querem mais renunciar. Não querem renunciar. Eles querem fazer o seu bel prazer. Fazer a sua vontade, não a vontade do Pai. E aqui o texto diz que após ter a sua mensagem rejeitada pelo rei e pelo povo, porque o povo também rejeitava as palavras de Jeremias, as mensagens de Jeremias, porque eram mensagens duras, era mensagem de exortação, mensagem de conserto, mensagem de arrependimento. Essa era a mensagem que Deus dava para Jeremias pregar para aquele povo. Só que aquele povo não queria saber, não queria ouvir como hoje. Como hoje o povo não quer ouvir a verdade. E o profeta Jeremias, ele se desiludiu do ministério profético. Ele se desiludiu. Pensou em parar de profetizar. No nome do Senhor. Ele pensou parar, mas só que ele não conseguiu parar. Por quê? O texto diz que o fogo incendiava o coração de Jeremias. Então ele não conseguia parar. E às vezes, quantas vezes as pessoas querem dar para trás, quer parar? E Deus, o Espírito Santo vem e acende aquela chama no nosso coração e nos dá força para prosseguir. Por isso que eu gosto de ouvir este hino, na minha angústia eu procuro
a te chegar, procuro só olhar a face do meu Deus, procurar só olhar a face do meu Deus, não olhar para o homem, porque se olhar para o homem vai cair. Se olhar para o homem vai cair, vai despencar. Tem que olhar a face do nosso Deus. Quando as lutas vêm perturbar a minha paz, a tua paz, então respondo assim: somente olhar a ti. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar para Jesus e não olhar para trás. Seguir teu caminhar, seguir sem vacilar, prostrado no altar de Deus, buscar a face do nosso Deus. Jeremias, quando ele pensou em desistir de profetizar, a chama ardeu no peito dele, no seu coração. E o texto diz que até os seus ossos, Jeremias não conseguia desistir. Ele não conseguia desistir de pregar aquilo que o Senhor lhe colocava em seu coração, em sua boca, como ele mesmo diz aqui na sua palavra. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes de nós ser formados, o Senhor já nos conhecia. O Senhor nos chamou. Ele nos convocou. E ele diz aqui: antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. E agora? Agora era um chamado. E ele tinha que arcar com aquela responsabilidade que Deus tinha colocado sobre ele, o chamado de pregar a palavra do Senhor, pregar o evangelho de Cristo Jesus, pregar o arrependimento. E ele diz aqui, aí Jeremias vai e diz para o Senhor: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, o Senhor respondeu para Jeremias: não digas, eu sou uma criança. Não diga que eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Era uma ordem de Deus na vida de Jeremias. É uma ordem de Deus na nossa vida. Falar a verdade, às vezes causa as coisas na nossa vida. Boa noite, Osana, Beta Barbosa. Quando você fala a verdade, as pessoas se ofendem, porque eles não querem ouvir a verdade. E nós precisamos falar o que Deus coloca no nosso coração. E ele disse, e o Senhor disse para ele: não temas diante deles. Não temas, Jeremias, diante do homem. Vai, prega a minha palavra. Faz o que eu te mando. Faz o que eu estou te mandando. Prega a minha palavra. Mas Jeremias, ele se sentiu rejeitado. As mensagens de Jeremias começou a ser
rejeitada. Boa noite, Givandete. Começou a ser rejeitada. E a Bíblia diz que Jeremias, ele foi preso, ele foi colocado dentro de um calabouço, ele foi jogado dentro de uma cisterna cheia de lama. Aí quando Deus usou o eunuco do rei Ebed-Meleque para não deixar que Jeremias morresse dentro daquela cisterna cheia de lama, o Senhor usou, ainda prossegue. As lutas vêm, as provações vêm, o vento se levanta, a tempestade levanta, mas nós olhamos somente para Jesus Cristo. Somente olhar a Ti, Senhor, somente olhar a Ti, somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás, não olhar para trás, olhando para o alvo, levantando a cabeça para o céu e pedindo a Deus socorro divino, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. É de lá do céu, não é da terra, não é do céu que vem o socorro. Quando o Salmo 121 diz, elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A mulher cananeia, quando ela foi ao encontro de Jesus, ela disse, Senhor, me socorre. Senhor, me socorre. Senhor, me socorre. Ela pediu socorro ao Senhor Jesus, pela vida da sua filha, que ela tinha deixado dentro de casa, endemoniada. E ela foi à busca do socorro. E quando eu e você dobra os joelhos no chão e pede socorro ao Senhor, porque só Ele tem o poder de nos socorrer. Só Ele tem o poder de nos livrar das ciladas do inimigo. Só Ele tem o poder de nos livrar das retaliações do adversário. E Jeremias foi um homem chamado por Deus, mas ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi humilhado, ele foi lançado no calabouço, ele foi lançado numa cisterna cheia de lama para morrer, mas o Senhor o livrou. Assim como Deus livrou Jeremias, Ele também, nesta noite, Ele está nos livrando. Ele está te livrando. Ele está livrando os seus. Ele está quebrando as cadeias. Ele está quebrando os laços, rompendo as barreiras para você vencer. Mas você só vai vencer se estiver com os seus joelhos dobrados diante do nosso Deus. E Jeremias, ele venceu, porque Deus era com ele. Deus tinha feito uma promessa a Jeremias, quando ele disse, Jeremias, o que vês? Ele disse, vejo uma vara de amendoeira.
aquela vara de amendoeira, aquela vara, ela estava sem as folhas, porque ele estava vendo a vara. Ele não estava vendo as folhas na vara. Ele não estava vendo os frutos na vara. Ele estava vendo uma vara. E o Senhor disse para ele: viste bem, Jeremias, eu velo para cumprir a minha palavra. A minha palavra. Deus estava mostrando para ele, para Jeremias, que aquela amendoeira, aquele pé de amendoeira, as suas folhas tinham caído todas, mas o Senhor estava falando para Jeremias o poder que Deus tinha de colocar as folhas de volta naquele pé de amendoeira que estava sem nada, sem folha nenhuma e sem um fruto. Deus estava dizendo para ele, para mim, para você nesta noite: o mesmo Deus que vestiu aquela vara de amendoeira de novo, de folhas e de fruto, ele vai também nos vestir também da graça de Deus, da fortaleza de Deus, do Espírito Santo de Deus, da saúde, da força, o poder, a vitória. Tudo isso Deus pode fazer por mim e por você. Nada está perdido, porque nós temos um Deus no céu para nos dar a vitória. Quando ele disse para Jeremias: tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dizer-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanime diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Esse foi o recado que Deus estava falando para Jeremias, mandando ele se preparar, ele cingir os seus lombos. Você se revestir do poder de Deus, você se revestir da oração, da palavra. Essa semana eu preguei aqui sobre as armaduras de Deus. As armaduras de Deus, nós precisamos das armaduras de Deus. As armaduras de Deus são a palavra de Deus. Aleluia! A nossa arma é a oração. As armaduras é a palavra de Deus. O nosso advogado é Jesus Cristo para guerrear a nossa causa. Guerrear a nossa causa. Porque se nós não confiar nesse Deus, o que será de nós? Nós temos que confiar nele, crer nele. Jeremias teve um momento que ele se desanimou. Ele quis dar para trás, mas a palavra já estava enraizada dentro dele. A Bíblia diz que o fogo incendiava dentro do coração dele. E você parar para pensar, quando você está passando por uma provação muito forte, quanto mais você ora, mais você tem vontade de orar. Por quê? Porque você busca a Deus para poder Deus dar solução para aquela sua causa. Boa noite, pastor Jorge, seja bem-vindo. Então, quando o Senhor disse para Jeremias, ele disse: olha, pelejarão contra ti, se levantarão contra ti, mas ele disse, mas não vão prevalecer contra ti, porque eu sou contigo. Então ele estava dizendo: e pelejarão contra ti,
mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, o Senhor, Ele é contigo. O Senhor é comigo. O Senhor é com você. O mesmo Deus que foi com Jeremias, Ele está conosco também. Mas tem um segredo. O segredo. Se pôr de joelho. Buscar a face do Senhor. Não parar de orar. Não parar de buscar. O segredo da vitória é a oração. A oração, a meditação na palavra, procurar se alimentar das coisas de Deus, olhar somente para Ele, somente olhar para Ele, porque Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, o nosso socorro, o nosso socorro. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso Deus que nos livra no dia da angústia. Ele nos livra. Ele livra a sua igreja. Ele cuida da sua família. Ele cuida dos seus filhos. Ele cuida dos seus. Mas precisamos estar na presença de Deus, para que o Senhor venha cumprir tudo que te prometeu. A palavra de Deus, ela se cumpre nas nossas vidas de acordo com a nossa obediência. Obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Muitos estão fazendo sacrifícios, mas não obedecem. Mas o segredo está na obediência. Boa noite, Fátima Azevedo, seja bem-vinda. Então, quando o Senhor deu uma ordem para Abraão, ele obedeceu. Ele não questionou com Deus. Ele não questionou com Deus, Abraão. Ele obedeceu. O Senhor disse para Abraão, amplia a sua visão, dizendo, levanta agora os teus olhos, olha desde o lugar onde estás, olha do lugar de onde tu estás, Abraão, para a banda do norte, para a banda do sul, do oriente, do ocidente. Por quê? Toda esta terra que vês, você está vendo tudo isso, Abraão? Te hei de te dar, a ti e a tua semente para sempre. Então, o que nós buscamos de Deus para a nossa vida, nós também estamos buscando para os nossos também. Porque através de nós, os nossos são abençoados. São abençoados. Homens de Deus que tiveram visão. Todos os homens chamados por Deus tiveram visão. Todos eles. Passou pelas provas, mas tiveram a visão de Deus. Moisés teve a visão do Senhor no meio de uma sarça ardente que não se consumia. A Bíblia era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. E os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Moisés nunca perdeu a visão e nem a disposição e o vigor para fazer a obra do Senhor. 120 anos de idade.
Moisés. E a Bíblia, ela diz que o profeta Isaías, ele teve a visão do Senhor, assentado sobre um alto sublime trono. O profeta Ezequiel também foi um homem que teve grandes visões de Deus. Janu, minha amada, Pai do Senhor. O apóstolo Paulo afirmou que, com autoridade ao rei Agripa, que não foi desobediente à visão celestial. E o apóstolo João, a exemplo dos grandes profetas e vidente da antiga aliança, foi o grande vidente de Deus no Novo Testamento, ao escrever as grandes visões do Apocalipse. Então, precisamos ampliar a nossa visão. Pai do Senhor, Janu, estou esperando, hein, Janu? A visão ampliada do homem chamado por Deus. Precisamos ter a nossa visão ampliada. Deus convidou Abraão a ampliar sua visão, dizendo-lhe: levanta agora os teus olhos. Deus chamou Abraão. Ele convidou Abraão para olhar para o que estava preparado para ele. Era grande. Às vezes a gente escuta profetas falando para nós, dizendo assim: a obra que Deus tem na tua vida, ela é grande, irmã. E às vezes nós não entendemos esta obra, porque a obra de Deus, ela é mistério. Ela vai se desenrolando a cada dia na nossa vida. E a gente às vezes não entende, passamos por coisas, por situações e não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Por causa tudo da chamada. A chamada de Deus. A chamada de Deus. Lá em Efésios 3:18, Paulo afirma que os santos devem compreender a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Você vê, largura, comprimento e altura e profundidade. A largura, ela aponta para a visão horizontal. O comprimento aponta para a visão longitudinal. E a altura aponta para a visão vertical. E a profundidade aponta para uma visão mais profunda das coisas de Deus. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, ele aconselhou, lá em Apocalipse 3:18, ele aconselhou o pastor e os crentes de Laodiceia a ungir os olhos com colírio espiritual, a fim de ampliarem a visão. Nós temos que pedir a Deus para ungir a nossa visão. Quando eu leio aquele texto
de Jabes. Jabes. Eu acho muito interessante a oração de Jabes. Jabes, ele orou ao Senhor e ele falou para o Senhor. Ele disse para Deus, Jabes, lá no capítulo 10 de Crônicas, quando ele diz que, segundo Crônica, é 1 Crônica 10, eu li ainda logo cedo esse texto de Jabes. Quando ele diz, Senhor, se tu ampliares os meus termos, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Você vê, Jabes, ele fez uma simples oração. E aqui esse texto que eu estou lendo, aqui, quando o Senhor Jesus Cristo, ele estava dando conselho ao pastor e os crentes da igreja de Laodiceia. Ele estava dizendo, ungir os olhos com o colírio espiritual, a fim de ampliarem. O que é? O que você vai ampliar? A visão de quem estamos falando não é simplesmente o homem de Deus ter alguma revelação ou experiências místicas do mundo espiritual, e sim visão do crescimento, a ampliação do reino de Deus, a ampliação. A obra que Deus tem na sua vida, na minha vida, ela crescer. Não ficar aquela obra reída, aquela obra raquítica. A obra de Deus, ela tem que crescer na minha vida e na sua vida. Por isso que Jesus, ele aconselhou aos pastores de Laodiceia e aos crentes. Ele disse, vão ungir os olhos, vão ungir os seus olhos com o colírio espiritual, a fim de ampliarem a visão. Porque o pastor que tem uma boa visão, ele não vai deixar a obra de Deus ficar raquítica. Ela vai crescer. Ele vai buscar de Deus discernimento, vai buscar de Deus orientação, ele vai buscar de Deus amplificação para ampliar, para Deus dar estratégias, porque a obra de Deus, ela não pode ficar naquela mesmice, ela precisa crescer. E ele diz aqui que a visão do crescimento e a ampliação do reino. A ampliação do reino aqui na terra. Você ganhar almas para o reino de Deus. Ganhar vidas. Pregar a palavra, pregar o evangelho de Cristo Jesus Cristo. Aleluia.
com os olhos fitos no Rei e no futuro glorioso deste reino. Porque Jesus, ele está com a mão dele estendida, os braços abertos, para nos abençoar, para ampliar a obra na nossa vida. Nós precisamos buscar, ter acesso ao reino dos céus, ter acesso ao Senhor, ter comunhão, ter intimidade com Deus, buscar a palavra de Deus, buscar Jesus, para que esta obra ela venha crescer, principalmente para as pessoas que são pastores. Pastores precisam ampliar a visão do reino de Deus na sua vida. Aprender a tratar bem as suas ovelhas, para não deixar a ovelha fugir de dentro do pasto. Procurar sempre ali orientar. Não ver a ovelha fazer coisa errada e deixar fazer, não chamar a atenção. Corrigindo sempre com cuidado, como a palavra do Senhor nos ensina. Então Deus, ele é poderoso, mas aqui ele nos ensina a visão que nós estamos. A do Senhor, Rayane. Então, a visão do homem chamado por Deus. Jeremias, capítulo 1, e o versículo 11, 12. Esse foi o texto que eu li nesta noite para vocês. O 11 e o 12. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? Eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O Senhor, ele quer cumprir a palavra dele na minha e na sua vida. Nós precisamos estar enquadrado na obediência. Na obediência. O texto diz que Jeremias, ele enfrentou muitas coisas, como nós enfrentamos, né? Ele foi para o cativeiro babilônico, né? Aqui o texto diz que ele sofreu. Paulo, o apóstolo Paulo também, ele sofreu, enfrentou ameaças de morte, prisões, maltratos, ameaça de apedrejamento, perseguições dos seus próprios irmãos judeus. E hoje em dia quem persegue os crentes são os próprios crentes que perseguem o outro. Quando vê o crente fazendo a obra, não fica satisfeito, começa a se levantar para querer derrubar, para querer atrapalhar. Ele não admite ver o crente crescer espiritualmente. Ele não admite o crente ser uma bênção, ser usado. Então ele procura logo atrapalhar, botar uma pedrinha lá no seu sapato. Ele é assim que ele faz. Porque aqui a Bíblia diz que Jeremias enfrentou ameaça de morte, prisões,
maus tratos, ameaça de apedrejamento, perseguições dos seus próprios irmãos. E são os próprios irmãos de dentro da igreja que se levanta contra o outro. É um bando de irmãos invejosos. Ele não busca, ele não se prepara espiritualmente, ele não cinge os lombos como o Senhor mandou Jeremias cingir os seus lombos. E aí começa a querer atrapalhar a obra que Deus botou na mão do irmão. E ele só sossega quando ele derruba. Ele persegue, ele perturba. Naquele tempo, eles eram ameaçados de mortes, eles sofriam apedrejamentos, perseguições, seus próprios irmãos. E ainda tem os falsos profetas, que ficam profetizando coisas que Deus não mandou falar para querer derrubar o irmão. Então precisamos tomar muito cuidado. Foi aonde Jeremias ele passou por 4 estágios na sua vocação. Ele passou o estágio de formação profética. Depois ele passou o segundo estágio de afirmação profética. O terceiro estágio dele foi a desilusão profética. E o quarto estágio do amadurecimento e consolação profética. Porque ele estava recebendo a primeira chamada, que foi a vocação. E o cristão, quanto mais ele vai apanhando, mais ele vai amadurecendo, ele vai aprendendo. Quanto mais jogam pedra nele, apedrejam ele, levanta-se contra ele, mas ele vai aprendendo, ele vai amadurecendo na presença do Senhor. Que o Senhor Jesus, nesta noite, Ele nos abençoe, Ele nos dê força para prosseguir, para caminhar na sua obra, na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor, fazendo o ID de Jesus Cristo. Amanhã, com a permissão do nosso Deus, estarei aqui pregando a palavra do Senhor, mais uma vez. Aleluia. Se alguns desejar me convidar para pregar na sua igreja, é só entrar no meu contato, que eu irei com grande prazer pregar a palavra do Senhor. Pregar a palavra de Deus e vamos continuar pregando a palavra do Senhor. Porque Deus ele é fiel para com a sua palavra, olhando somente para Jesus, somente olhar a Ti, Senhor, e não olhe para trás. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus. Na minha angústia eu procuro a Ti chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm, perturba minha paz, então respondo assim, somente olhar a Ti. Somente olhar a Ti, Senhor. Olha para Jesus nesta noite. Entrega os teus problemas ao Senhor, porque Ele é Deus, Ele é poderoso para te dar vitória. Seguir teu caminho.
muito belo, é farto de satisfação. Eu olho para o céu e vejo uma luz. Proponho então a mim olhar só para Jesus, somente olhar a Ti, Senhor. Olhe para Jesus, glória a Deus. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Olha para Jesus, se prostra diante deste Deus tão poderoso, que tem o poder de nos dar vitória. O que passou, passou, de Cristo agora eu sou. Ele é meu grande amigo e dele também sou. Sua glória redimiu o pobre pecador, e o céu se abriu, dou glória ao Salvador. Somente olhar a Ti, Senhor, somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, em Seu altar. Obrigado, Pastor Jorge, Evangelista Sheila, um beijo no coração de vocês. Deus abençoe vocês, meus amados. Aleluia. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe vocês, que são os meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou botar aqui mais um louvor e vou desligar. Aleluia. Glória a Deus. O nosso Deus. Glória. Era o Salvador que aqui se fez carne e entre nós habitou. Esse Deus que criou esse imenso jardim, Ele é o Redentor, o Ele é o Rei da Glória, Ele é tudo pra mim. Ele é o Rei da Glória, Ele é tudo pra mim. Tu és construtor, tu podes quebrar-me, também construir. Oh, faz-me um vaso para a Ti servir. Os talentos que me entregaste, sei que não devo enterrar. Eu bem sei que Tu me chamaste, cantando quero trabalhar. Tu és
Para a ti eu servir. Oh, faz-me um vaso para a ti eu servir. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento em sequer um momento, e quem tanto me amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto me amou. Foi amor revelado pra perdoar pecado, Deus manifestou. Lá no alto da cruz já raiou a luz para me iluminar. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto me amou. Foi a cruz a caneta que escreveu seu sangue na nossa salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás o perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto me amou. Aleluia! Até amanhã, se Deus quiser. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor. Até amanhã, igreja do Senhor Jesus Cristo. Amanhã, a partir das 9 da noite, estaremos aqui, pregando mais um pouco da palavra do Senhor e ouvindo esses louvores abençoados, louvores que nos dá inspiração do Espírito Santo de Deus. São louvores que, se você botar para ouvir a noite toda, você não enjoa de ver, porque são louvores inspirados pelo Espírito Santo. Quando você louva este hino, você sente a sua alma se alegrar. Aleluia! Glória a Deus. Boa noite, pastor Luciano. Pastor Luciano, que Deus abençoe vocês. Da onde é mesmo que vocês colocaram aqui? Da cidade de Laranjal. Que Deus abençoe vocês nesta noite. Amanhã, no nome de Jesus, com a permissão do nosso Deus, estaremos aqui trazendo a palavra de Deus para a nossa meditação. Os louvores lavando, curando a nossa alma. Porque nós precisamos ter a nossa alma curada, lavada pelo sangue do Cordeiro. Que o Senhor, nesta noite, Ele venha tirar toda a mágoa, toda rancor, toda a resina do que o inimigo lançou dentro do nosso ser. Que seja repreendido nesta noite, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. E que toda a barreira da sua vida, da sua casa, da sua família, caia por terra nesta noite. No nome de Jesus, a paz do Senhor, Luzinete, Sueli Santiago,
pastor Antônio Ibrahim, Beta Barbosa, a nossa amada irmã Marcileia Jordão. Que Deus abençoe vocês nesta noite. Que Deus nos dê uma noite de paz, uma noite de sono tranquilo. Que Deus abençoe a evangelista Sheila, o pastor Jorge. Deus abençoe vocês, meus amados. Não esquece de compartilhar. Vai compartilhando o vídeo. Leva a palavra de Deus para aqueles que estão precisando, estão necessitando de ouvir a palavra do Senhor. Muitos precisam de ouvir uma palavra dessa. Palavra de despertamento. Palavra que Deus trouxe nesta noite para o nosso coração. Até amanhã. Um beijo para todos vocês. Pastor Ibrahim e os demais irmãos que entraram. Que Deus abençoe.